que abra a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 8. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor a partir do versículo de número 3, onde Deus vai continuar falando conosco nessa noite, através desta palavra viva, eficaz e verdadeira. Amém? Aleluia, glória a Deus. Pastor Paulo nos passou esse tema desse versículo. Creio que ele tem orado e o Espírito Santo de Deus tem revelado essa palavra ao coração dele. E no contexto dessa palavra, Deus vai continuar falando conosco. Amém? Pois a palavra do Senhor Jesus nos diz assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Amém? Meus amados em Cristo Jesus, Deus vem falando conosco nesta noite. Pastor Paulo Zang, ele leu uma palavra ali no livro de Salmo, aonde a palavra do Senhor nos falou, irmãos, sobre um coração de como uma criança, um coração puro. Nesse contexto nós vemos um homem que estava leproso, a sua carne estava se dilacerando. Meu irmão, nesses dias o qual os leprosos viviam, era muito difícil, porque eles tinham que estar exilados do meio da sociedade. Eles não poderiam estar no meio da sociedade devido àquela doença que lhe consumia. Mas essa doença na carne dele, irmãos, de repente Jesus estava por ali. Quando Jesus ele entra em cena na nossa vida, igreja, as coisas mudam. A pessoa que ela aceita Jesus na vida dela como o único suficiente salvador da sua alma, a sua vida muda. Sabe por que muda? Quando Jesus ele chega, ele muda a vida da pessoa, ele transforma a vida da pessoa. Jesus, irmãos, quando ele chega em um velório, não há mais velório. Por que não há velório? Porque a Bíblia nos diz que Jesus ele cancela, porque ele ressuscita o morto. Onde Jesus chegava, irmãos, não havia velório. Por quê? Porque ele ressuscitava o defunto. E ele continua o mesmo do ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Ele é o mesmo Senhor, aleluia, tanto no céu como na terra, como no fundo do mar. Ele é o Senhor. E este homem, este leproso, meu querido irmão, minha querida irmã, se encontrava numa situação que, desenganado da medicina da época, exilado, não podia estar junto com a sua família, não podia estar junto com os seus entes queridos, se encontrava nessa situação. Mas Jesus chegou, irmãos. Jesus chegou ali, Jesus entrou em cena. Aleluia. Por isso que eu creio, irmãos, que um cristão, ele é mais que vencedor, aleluia, quando ele crê na pessoa do bendito e santo Jesus de Nazaré. E este homem, ele chegou em Jesus e pediu ao Senhor que fosse limpo, que fosse curado, que fosse liberto da sua enfermidade na sua carne. E Jesus olha para ele assim e diz a ele: eu quero você limpo, eu quero você limpo, eu quero você limpo. O que assola a tua vida, o Senhor quer você limpo nesta noite. O Senhor quer a mim limpo nesta noite. Aleluia. O nosso corpo físico, a nossa mente, todo o nosso ser limpo diante do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. E o milagre, irmãos, na vida daquele homem aconteceu. Não precisou ele fazer como Naamã, dar 7 mergulhos no Jordão, não. Pelo poder da palavra de Jesus, ele ficou curado. Pelo poder da palavra de Jesus, ele ficou liberto da enfermidade que ia ceifar a sua vida. Meu irmão, eu quero me aprofundar em algo com você nessa noite. Jesus curou aqui este homem, a carne desse homem.
E esse homem ficou limpo, ficou curado, ficou são, ficou purificado da lepra, da enfermidade que lhe consumia a sua vida, arrancou a sua dor. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que o Senhor, além de Ele limpar a nossa carne, limpar a carne, Ele também limpa a alma. Ele limpa a alma, irmãos. E aqui eu quero começar a adentrar na palavra do Senhor. A palavra, irmãos, que diz assim, atalaia. O atalaia que muitos dizem, o atalaia é aquele que traz o aviso. O atalaia é aquele que se encontrava ali, irmãos, em cima do muro, ali, com a trombeta. E quando vinham os inimigos, ele alertava o povo que os inimigos vinham vindo. Então o exército já estava preparado, porque os adversários estavam chegando contra aquela cidade. E eu quero ser um atalaia para a tua vida nessa noite. Eu quero trazer o aviso do céu, do Senhor Jesus, para a tua alma nessa noite, igreja do Senhor, igreja do Deus vivo. A vinda de Jesus se aproxima, a vinda de Cristo se aproxima. E o Senhor Jesus nos ensinou, antes de orarmos, nós vigiarmos. Porque se nós orar e não vigiar, nós entramos em tentação. E o Senhor não tenta ninguém. A tentação vem pela cobiça do olho, porque o olho é a candeia do corpo. O olho cobiça, o coração deseja, e o pecado consumado gera morte. Dois tipos de morte: a morte espiritual e a morte física. Duas maneiras o diabo continua trabalhando para derrubar a noiva: no adultério, na prostituição, e também, igreja, no roubo, na corrupção. Muitos roubam, muitos tiram, e então o diabo continua trabalhando dessa forma e destruindo vidas e lançando por terra e ceifando almas. Mas eu venho nessa noite lhe avisar que Jesus Cristo está à porta para arrebatar a sua igreja. Meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor nos alerta nesta noite que Cristo, Ele limpa a nossa alma e tira toda a lepra de dentro da nossa alma. Nós, como igreja, como a noiva de Cristo, nós temos que ter muito cuidado, porque o noivo vem para levar a sua igreja, e nós precisamos de estar puro, como a leitura introdutória, como essa criança que está sendo amamentada aqui nessa noite, puro de mente e de coração, com as mãos limpas e coração puro diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Meu irmão, minha irmã, eu e você, como igreja, a igreja do Senhor, temos que crer na palavra do Senhor como num todo, em toda a palavra do Senhor, não apenas pela metade, não apenas aquilo que vai lhe abençoar a tua vida espiritual, a tua vida financeira, a tua vida conjugal, não, mas aquilo, irmãos, que nos alerta, que nos corrige e trata conosco, dentro do nosso coração. O Espírito Santo conhece o que está se passando dentro do teu coração nessa noite. Igreja, é bem fácil nós ser crente aqui na congregação, ou lá na congregação onde eu ministro. Agora nós temos que ser cristão como igreja, sabe aonde? Lá no deserto, lá fora. Lá fora, irmãos, é lá fora que nós temos que ser cristão, servo do Deus Altíssimo, de alma limpa e coração puro. E a porta, irmão, é estreita, apertado é o caminho, e são poucos que acertam entrar por ela, pela porta da salvação. Sabe por quê, igreja? Porque muitos não querem renunciar o que? O pecado. O pecado. Muitos não querem renunciar ao pecado, pastor Walter. O pecado está impregnado na alma. E o diabo, irmãos, vem enganando muita gente. A igreja, irmão, precisa de ser evangelizada de novo. Sabe qual é a primeira alma que você precisa de ganhar e ter 100% de certeza de salvação? A tua alma. Jesus chora, irmãos, quando Ele olha para a sua igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque estamos perdendo o que Deus tem nos entregado nas nossas vidas. Ei, falamos muito de boca para fora, mas as nossas atitudes têm negado Cristo lá fora. A nossa maneira de viver, irmãos. Não pense que um terno, uma gravata, algo vai lhe trazer salvação. Não.
O que vai lhe trazer salvação não é apenas nós levantar nossa mão, confessar Jesus como o único suficiente salvador da sua alma, descer as águas. Não, não é só isso. Não é só isso, irmãos. Precisamos de ter obediência na palavra do Pai, obediência na palavra do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Ei, limpar a nossa alma. Quantas pessoas como cristão, se isso que eu estou falando tem acontecido com você, você precisa de fazer um concerto com Deus na tua vida. Tem muitas pessoas como cristão, irmãos, que já perdeu amizade com um parente, com alguém de dentro da sua família, não perdoa, não abraça, não vai mais lá, porque já perdeu, irmãos, a comunhão. Já perdeu a comunhão. Limpeza na alma. Se você tem alguma coisa contra alguém, e você sabe disso, antes que o sol se ponha, diz a Bíblia Sagrada, vai e reconcilia. Vai e reconcilia. Vai e reconcilia com ele, reconcilia com ela. Porque para entrar no reino do céu, vai ter que ser de coração puro e de mão limpa. Esse leproso foi limpo a sua carne, mas Jesus quer tratar com a minha alma, com a tua alma nessa noite. Quer tratar com a nossa alma nessa noite. E vai ser num soar, irmãos, num piscar de olhos, o Senhor virá para levar o seu povo à sua igreja. E o que nós temos de dar em troca para o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré? Sendo que muitas das vezes, irmãos, perdemos a comunhão com nossos irmãos. Nós estamos vivendo o dia que nem Sodoma e Gomorra. A prostituição está proliferada, o adultério está proliferado, divórcios, homossexualismo, a idolatria. E muitos já não pregam isso, já não falam sobre isso, porque estão com medo que as pessoas não venham para a igreja. A Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hebreus 4,12, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, que penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, e é apta a discernir a intenção e os pensamentos do coração. Só poderão ser libertas pelo poder da palavra de Deus, só poderão ser libertas pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Ei, igreja! Ei, igreja, Jesus, Ele limpa a nossa alma, Ele nos purifica, irmãos. Olha só, ei, muitas das vezes nós perdemos o nosso tempo. Por que perdemos tempo? 8 horas diárias de trabalho para trazer o sustento para dentro da sua casa, dentro do seu lar. Aí você divide, porque eu digo assim, só vai em casa aquele que trabalha fora para pegar a marmita para levar para o outro dia para o trabalho, e pós em casa e o seu viver é no trabalho. Aí ele tem que dividir todo esse tempo. Tem a família, a esposa, os filhos, e tem a obra de Deus. Só que muitas vezes, irmãos, a Bíblia Sagrada está em cima lá do rack, o celular, o controle da televisão. O crente vai lá e pega o controle da televisão ou o seu celular para ver as mensagens do WhatsApp, entrar nas redes sociais, e a Bíblia tem deixado de lado, tem deixado a palavra de Deus de lado. E a igreja do Senhor precisa de estar viva. Precisa de estar viva, meu irmão, minha irmã. Olha, a igreja do Senhor precisa estar viva. Nós somos a igreja do Senhor que Jesus vai vir buscar. Mas se nós estamos fazendo segundo a vontade de Deus ou não? Irmãos, olha só tem 2 caminhos. Só tem 2 caminhos. Não tem um terceiro caminho. É céu, salvação e vida eterna, e inferno. Inferno, irmãos. E o que me chama a atenção, que o homem vem se enganando, vem sendo enganado por espíritos de demônios enganadores.
Porque o homem só quer aceitar aquilo que diz respeito a ele, que massageia o ego dele. Agora deixa eu te dizer algo para você, meu irmão. Deixa eu te dizer algo para você, minha irmã, igreja do Senhor. Quando João Batista estava pregando a palavra de Deus, e Herodes vinha com a sua comitiva, alguns dos discípulos de João podiam dizer assim: olha, João, esse é o homem. Esse é o homem. É o governador. Se ele vier a congregar conosco, ele vai financiar toda a obra. Qual que foi a palavra de João? João repreende Herodes, irmãos, no meio de todo o povo, e diz a Herodes: te é proibido se deitar com Herodias, esposa de Filipe, teu irmão. Por causa disso, irmãos, por causa da verdade, ele foi morto e degolado. Exceto João, que escreveu o livro do Apocalipse, os outros discípulos foram todos martirizados. Alguém morreu por causa dessa palavra, para ela chegar a mim, chegar a ti, chegar a nós nessa noite. E ela está chegando não maquiada, ela está chegando em espírito e em verdade na tua vida, mais uma vez nesta noite, aleluia. Porque o que nos purifica do pecado é a palavra do Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você, nos purificar nessa noite, irmãos, em nome de Jesus de Nazaré. Porque Cristo está voltando para levar uma igreja lavada e remida no seu sangue, para estar com Ele na glória, para todo sempre. Cristo é aquele que lava, que limpa a nossa alma e o nosso coração. Ei, a lepra daquele homem doía muito, e a lepra na alma, ela dói muito mais ainda. E ela só pode ser arrancada, irmão, só limpa com a verdade. Olha, irmãos, eu vejo tantas pessoas aonde eu passo, questionando o cristão por aí, crentes por aí. E eu trabalho no meio de muitas pessoas ímpias, que não conhecem, que se levanta contra muitos crentes. Só que eu, em partes, eu vejo, irmãos, muitos crentes postando cada coisa, cada meninice. Muitos pregadores hipócritas, irmãos. Prega, mas não vive lá fora. Fala aqui na tribuna, mas não vive lá fora. O seu testemunho lá fora é um testemunho desaprovado. A sua vida é desaprovada. Aí então o diabo usa um ímpio lá para corrigir um crente. Para corrigir um crente. A igreja do Senhor, irmãos, ela precisa de ser exemplo nessa terra. Quem é a igreja somos nós, somos a igreja do Senhor. E tem coisa, irmãos, que precisa de ser mudada na nossa vida. E nós sabemos que precisa de ser mudada. E temos que mudar se queremos entrar no reino do céu. Mudar. Tem que mudar, irmãos. Em nome de Jesus de Nazaré. Ei, aqui com o pastor eu posso acertar. O pastor Paulo eu posso acertar. Mas com Jesus eu não posso, não tem acerto. Com Jesus não tem acerto, meus irmãos. Com Jesus não tem situação. Então a igreja de Cristo, ela precisa de estar limpinha, no nome de Jesus de Nazaré. No nome de Jesus de Nazaré. Você pensa que a perseguição contra a igreja não está aqui no Brasil, não está aqui em Cascavel? Tá. Sabe como? Prega a palavra de Deus. Prega a palavra do Senhor. Prega a palavra de Deus. Lança Romanos 1:26, que fala sobre o homossexualismo, que não vai, se não se converter, não vai entrar no reino do céu. Aí sabe o que vão dizer para mim? Pastor, você não pode julgar. Mas eu quero te dizer, eu não julgo, tem quem julga, o meu Pai, através da sua bendita e santa palavra. É a palavra de Deus, irmãos. Dia 2 que passou,
O povo comemorou o dia dos mortos, acendendo vela de 7 desse tamanho lá na beirada do cruzeiro pro finado, pensando que vai iluminar a alma dele, a vida dele. Não existe isso, igreja. Nós só podemos ter luz na nossa vida hoje, aceitando Jesus em espírito e em verdade, entregando a nossa alma para Cristo. E então, igreja do Senhor, então nós estamos na luz. Caso contrário, está em trevas. Ei, cuidado, cristão, cuidado, pregador, cuidado, nós como pastores. O ecumenismo, com quem que você tem fechado? Com carismático? Com quem que vocês têm fechado? Com quem que vocês estão fechando? Pois a palavra do Senhor é única. O anticristo está aí. O ecumenismo está aí. Nós precisamos de pregar a palavra de Deus viva, eficaz e verdadeira, igreja, que salva, que liberta e que transforma. Esse é o plano do anticristo. E muitos já estão no sistema. Sabe por quê? Porque não pode ver a igreja com meia dúzia, quer que encha. Irmão, se tiver meia dúzia salvo, vale mais que esse mundo inteiro, você entendeu? Mas não deixe de pregar a palavra de Deus da verdade. A palavra de Deus que salva. O Espírito Santo de Deus está tratando conosco nessa noite, limpando a nossa alma. Yamandaraya Surya. Igreja do Deus vivo, o Senhor nos alerta, Ele está voltando para levar o seu povo para morar com Ele para a eternidade. Ei, por nós não dizer a verdade, muitas das vezes você tem um parente, irmãos, e ele é católico, apostólico, romano. Aí você tem vergonha de pregar, você tem medo de pregar, de falar a verdade, porque o teu parente tem uma Aparecida lá dentro da casa dele, lá dentro do terreno dele, e tu tem medo de pregar, tu tem medo de falar, porque você vai perder a amizade dele, vai perder a amizade dela. É melhor, irmão, você perder a amizade no começo e eles entrar no céu pelo poder da palavra do Senhor, aceitando Jesus, do que você como cristão ir para o inferno, porque você não prega a verdade. Ei, acorda! Acorda! Tem ou não tem, irmão, perseguição? Tem. A nossa cidade é idólatra. A nossa cidade é idólatra. O povo é um povo idólatra. Mas a minha Bíblia diz no livro do Apocalipse que os idólatras não herdarão o reino do céu. Ei, sabe o que os homens de renome estão pregando aí? Ó, deixa eu te dizer algo aqui, meu irmão, minha irmã. O nosso corpo, aqui foi falado sobre santidade, antes de eu pegar o microfone. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se nós pegar a Bíblia Sagrada e temos estudá-la e ver que a água que Jesus transformou no vinho, não embebedava ninguém não, meu irmão. Não embebedava ninguém não. Eu vejo pastores de renome dizendo assim, que se não se embriagar não tem problema, tomar só um traguinho não tem problema, viu, irmão? Ó, tira isso da mente, não entra nessa. E você que gosta de tomar cervejinha sem álcool, se converte hoje no nome de Jesus, vira cristão, um servo de Deus de verdade. Você que gosta de tomar um golezinho de vinho aí, se converte hoje, viu, meu irmão? Em nome de Jesus. Ei, conhecereis a verdade vos libertará. Ei, a verdade só que liberta o homem, e essa é a verdade. O mesmo cunho de palavra que eu anuncio lá, aonde eu tenho o rebanho, eu anuncio aonde eu sou chamado para pregar. Irmãos, Jesus me chamou para pregar essa palavra. Eu não sei pregar bonito não, e não sei enfeitar, mas eu sei te dizer que se nós não estiver na presença do Senhor Jesus de verdade, não vai subir no arrebatamento para a glória. Ah, pastor, está julgando? Leia a Bíblia, livro de Apocalipse, para você ver. Aquele que tirar, irmãos, qualquer palavra desse livro,
não herdará o reino, e todas as pragas cairá sobre ele. Aquele que aumentar qualquer algo desse livro, qualquer palavra desse livro, também não herdará o reino do céu. Vigia, pregador. Vigia, pastor. Vigiemos diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, porque nós que pregamos a palavra, vamos ter que prestar conta daquilo que estamos pregando para o rebanho. Porque esse rebanho, essas almas não são minhas, não são tuas. Essas almas são de Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu por elas na cruz do Calvário. E é Ele que quer limpar a nossa alma. Ei, meu irmão, minha irmã, olha só. Zela, temos que ter zelo pela nossa família. Temos que amar a nossa esposa como Cristo ama a igreja. Estamos vivendo o dia que nem Sodoma e Gomorra. Aí fora, irmãos, a prostituição está proliferada. O copo de veneno está aí, ó. E Deus deu um livre-arbítrio para o homem. Deus não interfere no livre-arbítrio do homem. É uma arma perigosa que o homem tem, é o livre-arbítrio. Só que é o seguinte, meu irmão, minha irmã. O que é que Jesus falou acerca do adultério? Jesus, irmãos, ele valorizou e ele disse assim: se olhar, varão, e desejar, entendeu? Você já pecou. Foi isso que Jesus falou acerca. Então vigiamos diante do Senhor. Vigiamos aonde nós estamos. Vigiamos, irmãos, em nome de Jesus de Nazaré. Pessoas que se dizem que melhores do que eu já caíram. Sabe por quê? Um clique na rede social e já começou a se relacionar com outra pessoa. Limpar o nosso coração e seguir com a esposa que Deus te deu até que a morte vos separe. É, irmão, é, irmã. Sabe? Porque ministério, pastores, presidente de ministério de renome aqui da cidade já apoiam, irmãos. Apoio, porque eles já estão no terceiro, no quarto, no quinto casamento. Você entendeu, meu irmão, minha irmã? E Cristo está nesse negócio? Não está nesse negócio. Cristo não está nesse negócio, igreja. Ei, meu irmão amado, em Cristo nosso Senhor e Salvador Jesus, vigiemos, porque Cristo está voltando para levar um povo zeloso seu e de boas obras para um lugar especial para mim, para você. Se tem algo, meu irmão, minha irmã, que nos perturba e tira a nossa paz, e que precisamos de reconciliar com o nosso próximo, reconciliar com Jesus, nós precisamos de fazer quanto a fôlego de vida em nós. Ei, aí sabe o que acontece? Um dia, estava pregando na igreja no domingo, fiz o apelo, preguei a palavra de Deus, fiz o apelo. Um rapaz que estava lá, não aceitou a Jesus, não aceitou a vida. Quando foi no meio da semana, ele sofreu um acidente na 277 e acabou perdendo a sua vida. Ele era simpatizante ali, alguns dos parentes congregavam ali, congrega comigo ali na congregação. Aí, como se dividia um pouco o crente, outro pouco católico, chamaram também o padre no velório. E chamaram eu. E o padre deram oportunidade para ele, ele colocou aquela alma e todos eles dentro do céu, porque fala bonito, né? E caíram na bobeira de me dar oportunidade para mim, e eu tive de pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela nos fala categoricamente que se não confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, se arrepender dos pecados, irmãos, descer a sepultura, meu irmão, não tem salvação. Não tem. E o batizado? Aqui eu acelerei o processo, irmãos, porque às vezes não dá nem tempo de batizar e parte. Mas se confessou diante de Deus, diante dos homens, confessou a Cristo, se arrependeu, vai partir com salvação, como aquele ladrão que estava junto com Jesus na cruz, ao lado de Jesus na cruz. Então, meu irmão, minha irmã, negou Jesus, perdeu a vida.
Quantos parentes você tem? Às vezes você tem filho que está fora dos caminhos do Senhor. Eu tenho. Você tem parentes, pessoas que você ama. Mas eu continuo dizendo, eu discordo. Eles podem pecar 1000 vezes. Eu discordo 1001 vezes do pecado. Mas como pessoa, eu continuo amando eles. E é isso que nós devemos de fazer. Como pessoa nós amar, mas em relação ao pecado, nós desaprovar. Em nome de Jesus de Nazaré. Porque, irmãos, é só através da verdade que vai ter libertação. É bíblico. É bíblico. Se você não disser para aquela pessoa que quando conversa com você, cristão, e depois diz assim, mas o Deus é o mesmo, o nosso Deus é o mesmo. E às vezes você que está aqui como crente fala que o Deus é o mesmo. Eu vou lhe dizer que não é. Porque o nosso Jesus, irmãos, Ele ressuscitou. Ele não está no crucifixo. O nosso Jesus não está no crucifixo. O nosso Jesus subiu ressuscitado. E agora em Apocalipse nós vemos Jesus glorificado. Um único Deus glorificado, cheio do poder e da glória. Ei, aqueles que não aceitou Jesus, eles são criatura criada por Deus. São só criaturas, irmãos. Filho se torna aquele que aceita Ele como Pai e Salvador da sua vida. Então, igreja, é tempo, ainda há tempo de ter mudança na nossa vida, sermos curados a nossa alma e determinar a verdade no nome de Jesus de Nazaré e pregarmos a verdade. Olha só, irmãos, muitos cristãos, e eu prego e alerto isso aqui lá na igreja, o diabo, ele é o pai da mentira. E quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas como crente, como cristão, usa de mentira para se beneficiar em algo. Usa de mentira, irmãos, para se beneficiar em alguma coisa. Está fora do contexto da palavra do Senhor. Porque o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. E a Bíblia diz que ficarão de fora lá em Apocalipse os cães, os feiticeiros, né? Os homicidas, os abomináveis, os adúlteros, ficarão de fora. E sabe o que diz ainda? Aquele que mente e ama a mentira. Ficarão de fora, diz as Escrituras Sagradas. Ficarão de fora, irmãos. Ficarão de fora. Meu Deus, é a palavra do Senhor que diz. Olha, o Senhor limpou a carne daquele homem, mas o Senhor quer limpar a minha alma, a tua alma nesta noite. A minha alma, a tua alma nessa noite. Vigiemos nessa terra, porque, irmãos, olha só, nós não sabemos o momento que Cristo vem. Nós não sabemos o momento que Jesus vem. Não adianta nada eu querer me apresentar para o pastor Walter, para o pastor Paulo Zeng, bonitão na fatiota aí, dizer sou um cristão e tal, e a minha vida lá fora desaprovar aquilo que eu venho pregar aqui na tribuna. Lá na congregação onde eu ministro, só vai pessoa pregar num critério, só se eu conhecer ela. Se eu não conhecer, não vai, não deixo. Por quê, irmãos? Porque eu não quero escândalo na tribuna, dentro da igreja. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque se alguém revelar alguma mentira sobre a minha vida, eu repreendo ele no meio de todo mundo. E se me profetizar e marcar data e não acontecer, o profeta vai ter que trazer o carro, trazer a casa, porque senão ele vai arrumar confusão. É verdade, irmãos. Sabe por quê? Sabe por quê, igreja? Porque o nosso Deus não mente. Ei, muita gente morreu por causa dessa palavra. Muitas orações para essa porta estar aberta, muitas orações para a nossa congregação lá estar aberta. Então não há tempo, irmãos, de ficar de brincadeira por aqui, por aquilo, por ali, não. Ou a nossa alma está limpa para quando Jesus nos chamar e nós subir no arrebatamento, ou vai perder a salvação. Quanto tempo nós estamos lutando? Eu faz 21 anos que sirvo a Deus.
Faz 21 anos que eu nasci de novo. 21 anos, irmãos. E vou perder todo esse tempo? Não posso. Você também não pode perder o teu tempo. Então nós precisamos de rever a nossa vida diante do Senhor e fazer a vontade de Deus no nome de Jesus de Nazaré, para que nós venhamos, irmãos, estar preparados. Sabe por quê? Eu já vou encerrar. Olha só. Talvez você veio nessa noite aqui para ver, algo, não sei. Mas eu estou pregando uma palavra aqui fiel para a tua vida. Uma palavra verdadeira que mexe com o nosso cotidiano do dia a dia. Que mexe com a nossa intimidade, irmãos. Olha só, meu irmão, minha irmã. O Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Ele te ama e Ele me ama. E Ele quer que nós estejamos com Ele para sempre, lá na glória. Mas há um manual, e o manual é a palavra do Senhor. E nós precisamos de seguir ela. Nós precisamos de seguir ela. Seguir esse manual. Então vamos seguir, irmãos, em nome de Jesus. Vamos perdoar. Vamos perdoar de coração, liberar o perdão. Liberar o perdão, irmãos, perdoar, amar em Cristo nosso Senhor Jesus. Você não é obrigado a conviver com uma pessoa que lhe maltrata, mas perdoar, você deve perdoar. Nós como cristãos temos que ter o nosso coração puro e o nosso coração limpo. Tirar toda a mágoa de dentro do nosso coração, tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo, irmãos, que nos afasta de Jesus. Tudo aquilo que nos afasta de Jesus. Aquele que ama o Senhor, no Evangelho de João diz: aquele que me ama guarda a minha palavra. E aquele que guarda a minha palavra é amado do meu Pai. E eu acharia injusto nós passar por um julgamento e nós não saber pelo que seremos julgados. Mas a Bíblia nos diz assim, irmãos. A Bíblia nos fala que seremos julgados segundo as nossas obras. O cristão, ele será julgado para galardão, se ele estiver salvo, mas as suas obras vai passar diante do fogo. Quem é o fogo? O Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, Ele é o fogo. Ele é fogo. Ele é o fogo aonde passará as tuas obras, as minhas obras. Mas se nós não conseguir nem chegar lá para nossas obras passar, leia Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Leia ela e entenda aquela parábola. Está falando da igreja de Deus, está falando de mim e de você. Está falando de nós, noivas, limpas, puras, com as candeias cheias no começo. No decorrer dos anos, no decorrer do tempo, a sua candeia esvaziou. Metade delas ficaram sem o azeite. E o azeite simboliza o Espírito Santo. Perderam, irmãos, aquilo de mais valor. Ei, lá na congregação, talvez aqui não seja, mas lá na congregação, volta e meia, eu tenho que dar uma pegada no povo lá. Aqui, creio que não seja assim. A volta e meia eu tenho que dar uma doutrinada nas minhas ovelhas lá, porque ovelha, irmãos, ela cresce a lã, e ovelha é o animalzinho mais fácil para pegar bicho. Precisa de estar sempre com a lã aparadinha, para os bichos não entrar por baixo da sua lã. E quando tem algum bichinho ali, só pelo furinho você tem que chegar lá, espremer devagarzinho e passar um remedinho, para que ela possa caminhar. E o Espírito Santo de Deus nessa noite está passando um remedinho em nós aqui, está parando a nossa lã nesse lugar. Irmão, você veio aqui para Jesus aparar a tua lã. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus de Nazaré. Viu? Não simpatiza com o mundo, não. Não vai, não caia nessa, não. Não simpatize aí, irmãos, com o mundo, não. É um povo só, zeloso, especial e de boas obras. Lavado e remido no sangue do Cordeiro. Viu?
É só esse povo lavado e remido no sangue do Cordeiro que vai ter direito à árvore da vida. E a Bíblia diz: são poucos o que acerta entrar pela porta, porque a porta é estreita e apertado é o caminho. Se eu e você queremos entrar pela porta que é Jesus, que é apertado é o caminho, nós temos que renunciar muitas coisas na nossa vida. Ei, tem que renunciar a muita coisa, porque muitas vezes estamos apegados com muitas coisas aqui e nos impede. Irmãos, de ter comunhão com Deus, de ter comunhão com o Senhor. No decorrer dos anos vai perdendo o Espírito Santo na vida, e já mais nada é pecado. Tudo pode, mas nada é pecado. Nada é pecado. Tudo é brincadeira, tudo é chocarrice. E Jesus vai ficando de lado, a santidade vai ficando de lado. Falamos sobre santidade no púlpito, na tribuna, mas não aplicamos santidade na igreja e nem em nossas vidas. Muitas das vezes, a pessoa vem para a casa do Senhor, se falando de irmãs, com a saia curtinha, que precisa de colocar um pano em cima, e pregamos santidade, e não aplicamos santidade na igreja, e não aplicamos a palavra de Deus na igreja, irmãos. Hey, vigia, porque Jesus está voltando. Pastor Walter, é isso aí mesmo, rapaz, é isso mesmo. E nós temos que aplicar na igreja. Nós temos que aplicar na igreja o que Deus manda. Aquele que quer, irmão, salvação, ele vai aceitar a santidade, vai aceitar a verdade, porque senão estamos sendo hipócritas. Estamos sendo hipócritas. Só pregamos e não vivemos, irmãos. Jesus olha para o povo e fala assim: olha, me louva só com os lábios, o coração está por dentro, está um sepulcro caiado, está podre por dentro. Ei, irmãos, nós estamos sendo evangelizados pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, nesse lugar. Precisamos de mudança e transformação. Sabe o que é avivamento, irmãos? Sabe o que é avivamento do Espírito Santo? Avivamento não é só falar em línguas. Avivamento, irmão, não é só falar em língua, não, irmão, só pular. Avivamento é ter uma vida com Cristo. Avivamento, sabe o que é avivamento, irmãos? Nós ter caráter de homem cristão, de mulher cristã, ter, irmãos, a política da boa vizinhança, ser bonquisto em todo lugar aonde formos. Se alguém se levantar contra mim, contra a tua vida, porque contra fato não há argumento, então me mostre, me prove, irmãos, porque dinheiro não traz caráter. Tem muito que tem dinheiro, anda, irmãos, aí com a burra cheia, como diz, com a conta cheia, mas é um corrupto, não respeita nem a esposa que tem dentro de casa. Então, irmão, dinheiro não traz caráter para ninguém, não. O que vai trazer, o que vai fazer um homem de bom caráter, uma mulher de bom caráter, é estar na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E então, meu irmão, no aprendizado do Espírito Santo, vai sim ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. E Satanás e o diabo com seus adeptos, quando vir, vai ter que passar e bater continência, como batia para o apóstolo Paulo. Meu irmão, minha irmã, quando aqueles filhos de Cefas, o sacerdote, foram expulsar aquele demônio daquele homem, o demônio disse: eu conheço Paulo e bem sei quem é o seu Deus, e vós quem sois? Ele era conhecido, Paulo era conhecido, irmãos, no inferno. E agora muitas vezes muitos crentes estão correndo de demônio, estão correndo dos demônios. Eu ouço por aí na cidade, irmãos, que obreiro apanhando de demônio na porta da igreja. Que Deus nos guarde e nos livre. Mas sabe por quê, irmãos, que pessoas andam perdendo para os demônios? Porque a sua conduta, a sua vida não está em conformidade com Deus. Quando está em conformidade com Deus, irmãos, o diabo tem que respeitar, tem que bater continência, e tem que saber que ali vai uma santa mulher de Deus, que ali vai um santo homem de Deus. E é isso que Deus quer para a sua igreja na terra.
uma igreja com poder, uma igreja forte e firme, não cheio de mimimi, que por causa de uma palavra disse o outro, já, pastor, eu não vou mais para a igreja porque falaram isso, falaram aquilo. Se converte, irmão, se converte, irmão. E a palavra é para você nessa noite, sim. A palavra é para mim, não é para outro, não. É para nós que estamos aqui. Jesus nos trouxe aqui e queria tratar conosco dessa maneira nesse lugar, nessa noite. Pega a palavra e seja mais que vencedor, em nome de Jesus de Nazaré. E aquele homem ficou são. E eu creio que nessa noite nós vamos sair daqui são, purificado pelo poder do Espírito Santo de Deus, com a certeza da salvação, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Irmãos, esta foi a palavra que Deus me deu. E aqui eu entreguei para a tua vida, para o teu coração, para a tua alma. Em nome de Jesus de Nazaré. Nem os portões do inferno prevalecem contra a igreja do Senhor. Nem o inferno prevalecerá contra a tua vida. Você crê? Toma posse da tua vitória e da tua bênção. Toma posse da tua bênção em nome de Jesus de Nazaré. E aquilo que o Espírito Santo tem falado com você nessa noite e precisa de mudar, muda. Muda. Se precisa de perdoar, perdoa. Perdoa, irmão. Você que é casado, tem a tua esposa, ame como Cristo ama a igreja. Respeita. Respeita. Você, minha irmã, que tem o teu esposo, respeita. Ama como Cristo ama a igreja. Em nome de Jesus, é um alerta, irmãos, nessa noite para nossas vidas. E eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade que Deus tem me dado nessa noite, tem tocado no coração dos pastores a me convidar, e eu louvo a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus de Nazaré. E as palmas que louvam o nome de Cristo, amém?